Eli Gomes. Advogado vai ao Conselho Nacional de Justiça contra uma juíza que postou a hashtag Aglomera Brasil. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Bom dia, Rômulo Pinheiro, tudo bem? Bom dia, meu amigo Israel. Um abraço a todos os ouvintes amigos da Rádio CBN Amazônia Belém. Em plena pandemia, uma juíza incentivando a aglomeração no país, Rômulo? Pois é, meu amigo. A juíza Ludmila Lins Grilo já é conhecida no meio jurídico por expressar opiniões, eu diria aqui na nossa coluna, para poupar, né, nossos ouvintes, mas expressões ou manifestações que contrariam o bom senso científico no nosso país. Você veja, é o que a juíza constantemente, em várias publicações, ela é muito atuante nas redes sociais, ela informa que o uso de máscaras é ineficaz para acolher doença, para impedir o avanço da doença. Semana passada, aliás, a última semana, ela postou um vídeo nas suas redes sociais em Búzios, no Rio de Janeiro, informando que a cidade que não resiste à estupidez, ou seja, uma grande aglomeração, e ela estava incentivando essas aglomerações, né? Uma cidade que não se entregou docilmente ao medo, à histeria ou depressão. E ela mostra um vídeo com muitas pessoas aí na praia aglomerada. No último dia 20 de setembro, aliás, no ano passado, ela afirmou que ninguém se contamina em espaços abertos porque o coronavírus não resiste ao sol. E esse ano pregou, né, no seu posto a hashtag Aglomera Brasil, no ano novo. Então, há um conjunto de informações que são opiniões pessoais, mas que, de certa forma, acabam, nesse momento grave que nós estamos passando, trazendo diversos serviços de desinformações que acabam prejudicando a sociedade em geral. Você vê que não bastassem todos esse histórico da juíza. Ontem ela passou pelo shopping e fez um vídeo informando, aliás, como as pessoas poderiam ficar sem máscara em ambientes fechados. Então ela tomou a técnica da Luana Piovani e pegou um sorvete e ficou passando no shopping, fingindo que estava tomando um sorvete. Ela ensina nas redes sociais, incentiva as aglomerações e ainda ensina como estar nas aglomerações sem a máscara. Então, são comportamentos que, de certa forma, desrespeitam até mesmo não somente a legislação a respeito do assunto, mas comportamentos éticos mesmo dos magistrados. Então, o magistrado, por exemplo, segue um código de ética que ele tem que se conter, ele não deve evitar comportamentos de autopromoção, ele não pode ficar opinando fora dos autos sobre processos que estão em andamento, tem que manter uma certa distância das partes. Ou seja, o magistrado é conduzido por esse código e a gente vem vendo ultimamente os chamados juízes celebridade. Então é aquele juiz que se manifesta, é aquele juiz que fala que ele vai promover um combate ao crime. Então a gente já tem um histórico recente dessas operações aí que aconteceram e que os juízes de primeira instância estão aproveitando esses holofotes e conseguindo esse espaço no campo político, só que de maneira torta, de maneira até que vai de encontro aos princípios que norteiam as condutas éticas desses magistrados. Diante dessa situação, Israel, o advogado do Mato Grosso do Sul fez um pedido de representação, aliás, fez uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça para que abra-se um processo administrativo para apurar essas condutas da juíza Ludmila Lins Grilo. Então, o CNJ ainda vai analisar, cai para um relator, ele vai analisar a necessidade ou não da abertura desse processo administrativo. Isso foi na segunda-feira, né? Isso foi ontem que foi feito esse pedido, e essas primeiras informações que a gente tem de bastidores aqui em Brasília é que esse pedido, essa representação será sim recebida, ou seja, será aberto um processo administrativo, o que não quer dizer que ela será punida necessariamente, mas que a abertura desse processo realmente estará, daqui a algumas semanas, estará efetivada. E dentre as punições, nós temos uma série de punições para os magistrados que se excedem. Nesse caso aí, não acredito que vá terminar com uma
uma perda do cargo público, mas algum tipo de censura ou algum tipo de punição ela vai realmente ou provavelmente tomar. Veja que é muito difícil a gente entender como uma pessoa que está no Poder Judiciário, que ainda goza no Poder Judiciário dessa confiança, ou grande parte das pessoas ainda confia no Poder Judiciário, como uma representante desse poder tão nobre acaba trazendo aí esse serviço à população em geral. Isso é muito grave, isso merece com certeza ser apurado pelo Conselho Nacional de Justiça. Agora, Rômulo, você acha que vai frutificar? O Conselho Nacional de Justiça costuma ser rigoroso com aqueles que fazem parte dos seus, digamos assim? Não, meu amigo, não. Na verdade, o Conselho Nacional de Justiça é um órgão independente, então ele não está vinculado necessariamente ao órgão da magistratura. Mas o histórico de punições não é algo que vai determinar, nesse caso específico, um resultado, porque nós temos aí, Israel, uma mudança de comportamento, uma mudança de padrão a partir desses últimos eventos trazidos pela pandemia. Então é lógico que a gente, como advogado, a gente analisa o caso e não pode cravar um resultado. Mas, contrariando esse histórico que houve, ou que vem havendo no CNJ, um corporativismo também existe entre os pares, mas contrariando esse pensamento, é grande a chance de algum tipo de punição, tendo em vista esses graves acontecimentos que vêm no nosso país passando. E isso é muito grave. Só que nós temos aí normas que falam sobre a apologia ao crime de violação de medida sanitária. Então a representação foi nesse sentido, exatamente para apurar se ali havia até mesmo um crime. Essa restrição sanitária, você vê, no estado do Amazonas, por exemplo, nós estamos aí com o pessoal fechado, na justiça brigando, e o pessoal fechou tudo, é uma medida sanitária. E a juíza está indo totalmente de encontro a essas regras. Então, é muito provável, aí eu não posso garantir que uma punição será exemplar, ou até queria que fosse, talvez, para que isso fosse evitado no futuro. Mas eu posso garantir a você, meu amigo, que o pensamento hoje no CNJ já é um pouco diferente, tendo em vista a gravidade desses fatos. Rômulo Pinheiro, nosso colunista do Conexão Brasília, sempre trazendo os bastidores do Judiciário Federal. Muito obrigado, Rômulo. Muito obrigado a todos, um abraço, até a próxima terça. 11h20, uma rápida pausa no Boletim Amazônia, já voltamos. Boletim Amazônia.